Você já parou para se perguntar por que, em alguns dias, a sua alma simplesmente não encontra forças para sair da cama? Não é só cansaço físico, não é apenas preguiça. É como se uma força invisível, algo que você mesmo não consegue explicar, segurasse você e dissesse: fique aqui, não enfrente o mundo hoje. E nesse silêncio pesado que ninguém mais vê, você começa a acreditar que existe algo errado com você. Mas e se eu te dissesse que essa vontade de não fazer nada, esse impulso de se desligar do mundo, não é um defeito, e sim uma mensagem da sua própria psique tentando falar com você? Carl Jung dizia que aquilo que mais evitamos olhar, aquilo que tentamos esconder de nós mesmos, acaba se manifestando em formas estranhas. Às vezes como ansiedade, outras vezes como apatia, e muitas vezes como essa vontade de simplesmente existir sem agir, como se o próprio corpo gritasse que precisa parar. Jung chamou isso de a sombra, o lado esquecido e reprimido da nossa mente, e quando ela não é ouvida, encontra maneiras silenciosas, mas poderosas de nos frear. Pense, quantas vezes você se culpou por não ser produtivo, por não ter energia, por não conseguir acompanhar o ritmo que o mundo exige? Essa culpa não nasce sozinha. Ela é fruto de uma sociedade que valoriza a performance acima da existência, que mede a sua importância pelo que você entrega e não pelo que você é. Só que dentro de você existe um espaço que não aceita essas regras, e quando esse espaço sente que você está se perdendo, ele age. Ele desliga sua motivação. Ele força você a parar. Ele cria no silêncio da sua alma uma resistência que muitos chamam de preguiça, mas que Jung enxergava como um sinal de desequilíbrio. E aqui está o ponto crucial. O que você sente não é uma fraqueza, é um chamado. É como se a vida, por meio da sua psique, estivesse te cutucando e dizendo: olhe para dentro, algo está fora do lugar. E esse algo pode ser um trabalho que não faz sentido, um estilo de vida que te exausta, ou até um vazio existencial que você nunca teve coragem de encarar. Jung acreditava que, quando o consciente se desconecta do inconsciente, nasce esse estado de fadiga da alma, onde nada mais parece ter sabor. Mas é nesse momento que você tem a chance de virar a chave. Porque se você entender que essa força não é sua inimiga, mas uma aliada disfarçada, você pode usar essa mesma vontade de não fazer nada como um mapa que aponta para as áreas da sua vida onde você se perdeu de si mesmo. É doloroso, sim, é desconfortável, sim, mas é real. E toda transformação verdadeira começa no desconforto. Agora, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Se você está aqui, ouvindo essas palavras, é porque de alguma forma essa mensagem ressoa dentro de você. Talvez você esteja nesse exato momento sentindo esse peso, essa dificuldade de levantar, essa sensação de que viver se tornou automático demais. E talvez a vida tenha colocado este vídeo na sua frente justamente porque é a hora de enxergar isso de outra forma. E antes de continuarmos, lembre-se que essa jornada que você está prestes a trilhar não é fácil, mas ninguém transforma sua própria alma de forma superficial. Fique comigo até o fim, porque cada palavra vai revelar algo que você talvez tenha ignorado por anos. E se fizer sentido, se essa mensagem tocar o que há de mais profundo em você, considere se inscrever neste canal e ativar as notificações, porque aqui nós não falamos de fórmulas mágicas, nós falamos da verdade que poucos têm coragem de encarar. Você já percebeu como essa vontade de não fazer nada, essa exaustão silenciosa, não surge apenas depois de um dia cansativo, mas parece morar dentro de você, como se fosse parte da sua alma? Carl Jung dizia que a mente carrega conteúdos ocultos, fragmentos daquilo que evitamos encarar, e eles se manifestam de formas sutis, muitas vezes travestidos de preguiça, desânimo ou uma estranha sensação de vazio. Mas e se eu te dissesse que esse não querer fazer nada é, na verdade, um grito interno do inconsciente tentando comunicar algo que você ainda não se permitiu ouvir? A neurociência moderna confirma isso. Pesquisas mostram que a apatia e a procrastinação não são apenas falta de disciplina, mas um estado de bloqueio emocional, um mecanismo de defesa do cérebro contra a sobrecarga. Quando você ignora suas necessidades mais profundas, o corpo reage tirando a sua energia, como se fosse um sistema de proteção. E aqui está a parte mais perturbadora.
Quanto mais você luta contra essa apatia, sem entender sua raiz, mais forte ela se torna. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. A verdade é que a vontade de não fazer nada pode revelar uma desconexão entre quem você é e quem você está tentando ser. Talvez você tenha sufocado sua autenticidade para agradar os outros, para caber em papéis que não representam sua essência. Jung chamava isso de viver sob a persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Mas quanto mais distante você fica da sua verdadeira identidade, mais pesado é o fardo. E é esse peso invisível que se transforma em falta de energia, em um corpo que se recusa a levantar da cama, em uma mente que sabota qualquer movimento. Mas perceba, isso não significa que você seja fraco ou incapaz. Pelo contrário, significa que sua alma está exigindo atenção, que seu inconsciente está batendo a porta, pedindo que você olhe para dentro, que reconheça o que foi reprimido. Talvez seja um desejo sufocado, uma dor nunca expressa, ou até mesmo uma raiva que você sempre tentou esconder. Esses conteúdos, quando ignorados, roubam a sua vitalidade, mas quando trazidos à consciência, podem se transformar na sua maior fonte de energia. Imagine como seria se você, ao invés de se culpar por não ter ânimo, começasse a se perguntar: o que essa falta de vontade está tentando me mostrar? Esse simples ato de questionamento já abre uma fresta no muro do inconsciente. E é exatamente nessa fresta que a luz começa a entrar. A ciência chama isso de insight, aquele momento em que, de repente, algo faz sentido e muda a forma como você se enxerga. Jung acreditava que esses momentos de clareza são chaves para a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E aqui está o ponto mais fascinante. Ao compreender o significado por trás de seu desânimo, você descobre que não é preguiça o que te paralisa, mas um convite para reavaliar a direção da sua vida. É o seu inconsciente mostrando que você não pode mais continuar no piloto automático, que precisa realinhar sua rotina com aquilo que ressoa com sua alma. Porque viver sem propósito não é viver, é apenas sobreviver. Agora, eu quero que você reflita. Quantos momentos da sua vida você se obrigou a levantar da cama apenas para cumprir obrigações que não faziam sentido para você? Quantas vezes você silenciou o que sentia para agradar expectativas externas? Esse cansaço que parece não ter fim pode ser exatamente o resultado dessa desconexão. E quando você entende isso, você deixa de se ver como vítima da preguiça e começa a se enxergar como alguém diante de uma oportunidade de transformação. E é exatamente por isso que você está aqui agora, ouvindo essa mensagem. Não é por acaso. Talvez essa seja a sua fresta de luz. Talvez essa seja a resposta que seu inconsciente estava pedindo. E se você está até aqui, é sinal de que algo dentro de você quer mais, que não aceita continuar vivendo aprisionado nesse vazio. E eu vou te mostrar, ao longo dessa jornada, como transformar essa paralisia em força, como usar a sua própria sombra como combustível para uma vida autêntica. Você já reparou como existe uma voz dentro de você que insiste em te puxar para o imobilismo? Como se sussurrasse que não adianta levantar, que nada vai mudar, que o mundo pode esperar? Essa voz não é apenas fruto de cansaço físico. Ela é muito mais antiga, muito mais enraizada. Ela vem de um lugar que Jung chamou de inconsciente coletivo. Um reservatório profundo de experiências humanas, arquétipos e padrões de comportamento que atravessam gerações. E o arquétipo que se manifesta quando você sente essa vontade de não fazer nada pode ser o do prisioneiro, aquele que carrega correntes invisíveis, mas que não percebe que elas foram colocadas por ele mesmo. A ciência moderna confirma essa sensação. Estudos de neurociência mostram que, quando o cérebro percebe que não há perspectiva de recompensa real ou propósito claro, ele desliga partes responsáveis pela motivação. É como se seu próprio sistema neural dissesse: não vale a pena gastar energia. Isso é chamado de anedonia, a incapacidade de sentir prazer ou motivação, e é um dos sinais mais poderosos de que algo interno precisa ser realinhado. Mas aqui está um detalhe que poucos entendem. Essa anedonia não é apenas um sintoma clínico, ela é também um símbolo psicológico. É como se sua psique usasse o corpo e o comportamento para gritar: você está fora do seu caminho. E Jung acreditava que a vida perde vitalidade quando a pessoa ignora seu chamado interno, o que ele chamava de self, o núcleo profundo da nossa essência. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando você insiste em seguir uma vida que não dialoga com quem você realmente é, sua energia vital se esvai. Você pode até se arrastar pelas obrigações, mas por dentro está morrendo um pouco a cada dia. Pare e pense.
Quantas pessoas você conhece que vivem assim? Que levantam todos os dias para fazer coisas que não amam, que se sustentam apenas pelo automático e que no fundo parecem já ter desistido de viver. Elas não estão apenas cansadas, estão desconectadas do self. E talvez, de forma silenciosa, você também esteja. A biologia tem uma explicação para isso. Quando fazemos atividades que não nos conectam com a nossa identidade, o cérebro libera doses menores de dopamina, o neurotransmissor da motivação. Mas quando tocamos algo que realmente faz sentido, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, a dopamina aumenta. Isso explica por que você pode se sentir esgotado para trabalhar em algo que odeia, mas de repente encontra energia infinita para aquilo que te empolga. O corpo não mente, o inconsciente não mente. E essa falta de vontade de fazer nada pode ser justamente o aviso de que você está gastando sua energia em caminhos que não alimentam sua alma. E aqui entra algo crucial. Jung dizia que a sombra, o conjunto de tudo que reprimimos, é uma das maiores fontes de energia da psique. Quando você nega suas emoções, seus desejos, seus talentos, eles não desaparecem. Eles se acumulam na sombra e voltam em forma de sintomas. Apatia, procrastinação, tristeza, vícios. A sua paralisia não é apenas falta de ânimo. Ela é sombra não integrada. E até que você tenha coragem de olhar para isso, de acolher o que esconde, continuará preso no mesmo ciclo. Mas existe uma saída. O primeiro passo é reconhecer que sua apatia não é inimiga. Ela é um sinal. Ela é como uma febre. Não é a doença em si, mas a reação do corpo tentando mostrar que algo está errado. A sua falta de vontade de fazer nada é a febre da sua alma. E se você tiver coragem de investigar, de olhar de frente para o que ela tenta revelar, descobrirá que há vida escondida por trás desse cansaço. Pense comigo. E se a sua preguiça fosse, na verdade, o disfarce de um sonho sufocado? E se o seu corpo só estivesse tentando te proteger de uma vida sem sentido, esperando o momento em que você decida realinhar seus passos? Talvez você esteja vivendo de acordo com um roteiro que nunca escolheu. Talvez você esteja tentando agradar expectativas externas enquanto sua verdadeira voz foi silenciada. E é por isso que o peso da cama parece maior do que você. E a transformação começa aqui, quando você se dá permissão de ouvir essa voz interna, de resgatar a parte de você que foi sufocada, algo dentro se desperta. O inconsciente deixa de lutar contra você e começa a cooperar. A energia que antes se transformava em apatia passa a se transformar em força, e o que antes era peso vira impulso. É por isso que Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, exige atravessar a sombra. Não há luz verdadeira sem o encontro com a escuridão, e eu te digo, essa paralisia que você sente pode ser o limiar da sua maior transformação. Porque quando você para de se ver como um fracassado por não ter ânimo e começa a se ver como alguém diante de um chamado, tudo muda. A sua vontade de não fazer nada deixa de ser vergonha e passa a ser o início de uma jornada para encontrar o que realmente importa. E agora me responda internamente. Você está disposto a escutar a mensagem que a sua alma tenta te passar através desse desânimo? Porque se estiver, você vai descobrir que dentro da sua apatia existe uma chave escondida. E essa chave pode abrir a porta para a vida que você sempre desejou, mas que nunca teve coragem de assumir. Imagine que você está diante de um espelho, mas esse não é um espelho comum. Ele não reflete apenas sua aparência física, mas revela suas verdades ocultas, seus medos não ditos, suas dores escondidas e, principalmente, seus desejos sufocados. A vontade de não fazer nada, esse peso que parece dominar seus dias, é como a superfície desse espelho. Por fora, você só vê o reflexo do cansaço, da preguiça ou da apatia. Mas por dentro existe um universo de significados que a sua alma está tentando te mostrar. Carl Jung afirmava que toda emoção reprimida retorna mascarada. A energia psíquica não desaparece, ela apenas se transforma. Quando você ignora sua raiva, sua tristeza, sua insatisfação, ou quando silencia sua verdadeira voz para se adequar ao que os outros esperam, essa energia não usada retorna em forma de sintomas. Procrastinação, falta de vontade, peso nos ombros, vazio no peito. É por isso que a vontade de não fazer nada nunca deve ser vista como simples fraqueza.
Ela é, na verdade, um grito de alerta do inconsciente. A psicologia moderna reforça esse ponto. Pesquisas em neurociência mostram que, quando você não encontra propósito no que faz, o cérebro ativa mecanismos de economia de energia. É um sistema de defesa. Ele reduz a liberação de dopamina, o neurotransmissor da motivação, para evitar que você se desgaste em atividades sem sentido. Ou seja, biologicamente falando, sua apatia pode ser o reflexo direto de uma vida que não conversa com sua essência. Você não é preguiçoso, você está desalinhado. Agora pense comigo, quantas vezes você já se forçou a levantar para viver um dia igual ao anterior, apenas repetindo padrões? Quantas vezes você já se empurrou para uma rotina que não te preenche, apenas porque precisa ou porque é o certo? E o que acontece? O corpo pesa, a mente trava, o coração se cala. É como se cada passo fosse um arrasto. E essa repetição diária cria um ciclo invisível. Quanto mais você ignora sua alma, mais o corpo responde com paralisia. Jung dizia que a vida não suportada pela alma torna-se um fardo insustentável. E é exatamente isso que muitos vivem. Uma vida que não tem raiz no self, mas apenas na persona, a máscara que usamos para agradar a sociedade, para manter as aparências. A persona finge entusiasmo, mas o inconsciente sabe a verdade. Por trás da máscara existe alguém cansado, frustrado, esperando por libertação. E enquanto você insiste em viver apenas pela persona, a vontade de não fazer nada se intensifica como um lembrete doloroso de que está na hora de parar de atuar e começar a viver. E talvez seja esse o ponto que você precise ouvir agora. Sua apatia não é um inimigo a ser combatido, mas um aliado a ser compreendido. Ela é como um alarme interno que só dispara quando algo dentro de você foi negligenciado por muito tempo. O erro que muitos cometem é tentar calar esse alarme com distrações superficiais, redes sociais, excesso de trabalho, vícios, escapismos. Mas quanto mais você abafa o grito da alma, mais alto ele volta a ecoar. E aqui está o segredo que poucos entendem. O vazio que você sente não é ausência, é espaço. Espaço para algo novo nascer. O problema é que a maioria teme encarar esse espaço. É mais fácil se esconder atrás de desculpas do que mergulhar nesse silêncio e perguntar: o que minha alma realmente quer? Esse é o desafio da individuação, o processo descrito por Jung como a jornada de se tornar inteiro. E essa jornada exige coragem, exige enfrentar a sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quer admitir sobre si mesmo, seus desejos reprimidos, sua ambição não assumida, sua raiva contida, seus medos inconfessáveis. E adivinha, muitas vezes a sua vontade de não fazer nada é a sombra tentando emergir. É a parte de você que foi sufocada pelo condicionamento social, tentando forçar uma pausa para ser ouvida. Não é que você não queira viver. É que você não quer viver da forma como tem vivido. Percebe a diferença? Existe uma centelha dentro de você pedindo transformação. O que você chama de preguiça pode ser, na verdade, o parto de uma nova vida. Só que o parto é doloroso. Atravessar a sombra exige olhar para dentro, revisitar memórias, encarar verdades desconfortáveis. Mas é desse confronto que surge a luz. E agora, deixe-me te fazer uma pergunta direta. O que você tem evitado olhar? Qual verdade você sabe, mas finge não saber? Porque talvez a sua paralisia esteja ligada exatamente a isso. Uma vida inteira construída sobre um silêncio. E se você tivesse a coragem de quebrar esse silêncio, talvez descobrisse que a energia que você busca já estava dentro de você o tempo todo, apenas aprisionada. Esse é o convite. Encare sua apatia como um símbolo, não como um defeito. Pergunte-se o que ela está tentando revelar. Escreva, reflita, observe os momentos em que ela mais aparece. Porque cada vez que você se sente travado, existe uma mensagem escondida. Sua alma está dizendo: pare, ouça, mude. E aqui está a parte mais importante. Você não precisa atravessar isso sozinho. Jung dizia que os símbolos e os arquétipos que surgem na psique são pontes para o coletivo.
Isso significa que, ao enfrentar a sua sombra, você não só se transforma, mas também inspira outros a fazer o mesmo. Sua coragem de sair da apatia pode se tornar luz para alguém que ainda está preso nela. É por isso que este vídeo não é apenas um conteúdo, é um chamado. Se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que já deseja mudança. Não ignore isso. Use essa vontade de não fazer nada como o ponto de partida para a maior transformação da sua vida. Existe um momento em que tudo dentro de você grita para parar. O corpo pede descanso, a mente se recusa a cooperar, o coração parece sem direção. Você deita, olha para o teto e sente que o peso do mundo inteiro se alojou em seus ombros. E aí, em silêncio, você se pergunta: será que tem algo errado comigo? Será que sou fraco por não conseguir reagir? Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Não, você não é fraco. Você é humano. A vontade de não fazer nada, esse estado de paralisia que parece engolir sua energia, não é sinal de fracasso. É o reflexo de uma alma que já não aceita viver apenas para atender às expectativas externas. É como se o inconsciente tivesse puxado o freio de emergência da sua vida porque você estava indo rápido demais, para a direção errada. Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Essa apatia é o inconsciente dirigindo, tentando salvar você de um caminho que não é o seu. E se você reparar, o que mais dói não é o fato de não fazer nada, mas sim o julgamento que você coloca sobre isso, o peso da cobrança social, das comparações, da voz interna dizendo: você devia estar produzindo, você devia estar correndo, você devia estar conquistando. É o devia que mata a alma. É essa prisão invisível que sufoca e te faz acreditar que está errado por sentir o que sente. Mas pare e pense, quem foi que escreveu essas regras? Quem decidiu que o valor da sua vida só pode ser medido pela produtividade? O que Jung nos mostra é que o verdadeiro valor está em viver alinhado com o self. Esse núcleo profundo que guarda sua autenticidade, sua verdade, sua essência. Enquanto você tenta se encaixar numa vida que não conversa com o self, o corpo se recusa a colaborar. Não é preguiça, é um protesto sagrado. É a vida dizendo: eu não nasci para viver em automático. E aqui está a revelação mais poderosa. A sua apatia pode ser o portal para a sua transformação. Porque só quando você para, só quando o silêncio toma conta, você começa a ouvir a voz que nunca conseguiu ouvir no meio do barulho. É no vazio que as respostas aparecem. É no nada que o tudo começa a ser construído. Então, em vez de lutar contra essa vontade de não fazer nada, que tal mergulhar nela? Que tal transformar essa pausa em um momento de encontro consigo mesmo? Feche os olhos, respire, pergunte ao seu coração: o que eu realmente quero viver? Essa é a pergunta que pode mudar toda a sua história. Porque, no fundo, você já sabe a resposta. Ela só estava escondida atrás de camadas de medo, condicionamento e expectativas externas. E saiba, você não está sozinho. Milhões de pessoas estão vivendo essa mesma sensação, acreditando que estão quebradas, quando na verdade estão sendo chamadas para despertar. A humanidade inteira vive um excesso de estímulos, de pressões, de máscaras. E cada um que tem a coragem de parar e olhar para dentro, acende uma luz no coletivo. Talvez a sua jornada, essa que parece tão pesada agora, seja a faísca que iluminará a vida de outros também. Por isso, receba esta mensagem como um aviso, não como um julgamento. Se a sua alma está pedindo silêncio, ouça. Se a sua alma está pedindo mudança, respeite. Se a sua alma está gritando para não continuar assim, entenda, é porque algo maior está pronto para nascer. E neste momento eu quero falar diretamente com você, que ficou até aqui. Você não chegou até esse ponto por acaso. Existe um motivo pelo qual sua atenção foi guiada até esse exato instante. Talvez essa seja a resposta que você estava buscando em silêncio. Talvez essa seja a confirmação que você precisava para entender que a sua vida pode
e vai mudar. Mas para que essa mudança aconteça, você precisa dar um passo. Não precisa ser um passo gigantesco, não precisa ser perfeito, precisa ser real. E às vezes o primeiro passo é simplesmente decidir: eu não vou mais me ignorar, eu vou me ouvir. E se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que eu descrevi exatamente o que você tem vivido, então esse é o momento de agir. Clique em inscrever-se neste canal, ative o sino das notificações e permita que essa jornada de autoconhecimento continue ao seu lado. Porque cada novo conteúdo que eu trago aqui é mais uma ferramenta, mais uma chave, mais uma luz no seu caminho. E eu peço mais: compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser que essa pessoa esteja passando pelo mesmo vazio em silêncio, sem coragem de pedir ajuda. Você pode ser o elo que conecta essa pessoa a uma nova visão de vida. Jung acreditava que o inconsciente fala por símbolos e sinais. Talvez este vídeo seja exatamente isso, um sinal, um aviso de que é hora de despertar, de que é hora de se reconectar, de que é hora de viver uma vida que finalmente faça sentido. Então respire fundo, sinta o peso saindo do peito. E lembre-se, a vontade de não fazer nada não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida que está esperando por você.